Tem Método, com Carlos Andreasa. Para de conversar com o Carlos Andreasa, o STF julga amanhã a decisão de André Mendonça sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS. O Andreasa, não sei se concorda, mas me parece uma boa oportunidade para a gente ver o quanto o tribunal está dividido, né, depois dos últimos acontecimentos. Um bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. Exatamente isso, Luiz Megali, exatamente isso. O grande interesse é sobre a verificação da força do André Mendonça, né? Ele é um ministro do Supremo muito forte nesse momento, porque ele é relator dos dois temas mais influentes dessa quadra, digamos assim, a matéria INSS, roubo aos aposentados e pensionistas, e o caso Master. Ele é o relator das duas matérias. Como essa força será representada nas bancadas do Supremo, porque infelizmente é isso, existem as bancadas no nosso Tribunal Constitucional, as chamadas alas, né, quando o tribunal vira uma escola de samba, como essas alas formarão diante de um voto importante de André Mendonça. Eu li a decisão dele para a prorrogação da CPI e, em resumo, o argumento é o seguinte: se pode o mais, pode o menos. O que a Constituição Federal diz no artigo 58? Diz que a CPI tem de ser instalada, independentemente da conveniência é um direito da minoria parlamentar, independentemente do alcolumbre da vez, da maioria de ocasião, cumpridos os requisitos, 1/3 de assinaturas, fato determinado, data, prazo, isso cumprido, instale-se. Ele diz que se serve para instalação, esse mesmo princípio, em defesa do direito da minoria, serviria também para o menos, no caso, para a prorrogação da CPI. Na Constituição, não se fala sobre prorrogação, somente sobre instalação. E ele faz essa conexão que ele chama de associação lógica. Não é muito diferente da forma como os ministros do Supremo todos decidem, né? Com uma certa elasticidade. Vide Alexandre de Moraes. E ele também usa o regimento do Senado da República, porque no regimento do Senado, que é aquele que supre a ausência do trato da matéria CPI prorrogada no regimento, eu sei que é chato, mas a gente tem que dizer, no regimento do Congresso Nacional, o regimento do Senado fala que, em caso de pedido de prorrogação, também tem de ser automático cumpridos os requisitos. Essa é a base de André Mendonça para sua decisão. Como os ministros se comportarão diante disso? Porque a decisão dele encontra o caminho para a forma de decidir. Os ministros do Supremo, infelizmente, são criadores da forma. Da mesma forma que alguns deles criam o próprio direito, criam também a forma para aplicar esse direito. Alguém pode dizer, André Mendonça inovou mesmo. Nós fomos pesquisar, aqui na Band News, eu fui pesquisar precedentes, onde havia decisão do Supremo por prorrogação de CPI, não existia. Existia alguns casos de obrigar o parlamento a instalar a CPI. Então é uma inovação. É uma criação, é algo novo, não tem precedente. Mas nós não falamos disso sobre o Supremo o tempo todo, falamos. Então a gente volta à questão inicial sua, que é o que afinal interessa. Diante desse movimento de André Mendonça, um fato novo, diante do seu exercício de poder, como o restante do Supremo se comportará, sendo muito importante que esse julgamento se dê no plenário, sob a República, à luz do sol, com os 10 ministros do Supremo. Vamos ver para onde sopra o vento, Luiz Megali. Isso aí. E como gira a vitrolinha, Andreasa? A vitrolinha com Amor dos Deuses, fundo de quintal da antiga, um samba lindo, romântico. Amor dos Deuses, disco Palco Iluminado, samba do Mário Sérgio e saudoso Mário Sérgio e do Ronaldinho. Deuses, beijo, naturalmente, nenhuma sugestão aí de metáfora para ministro do Supremo, ou só uma coincidência? Até poderia ser, mas aí não teria amor, né? Beijo, até amanhã. Beijo.